A palavra de Deus nos visita novamente e é com alegria que eu compartilho com você mais uma porção das Escrituras no livro do Êxodo. No dia de hoje falaremos sobre os capítulos 19, 20, 21 e 22, onde o Senhor nos revela mais e mais da sua palavra nessa travessia do deserto e especificamente nesses textos na aliança do Sinai, o momento em que Deus começa a revelar ao seu povo a sua lei, os seus desejos, as suas vontades, aquilo que ele entende de melhor para a existência humana através de decretos e mandamentos. O capítulo 19 nos fala a respeito desta chegada ao Sinai, a região do deserto do Sinai, onde ficava localizado o Monte Sinai. O Senhor então começa a preparar o momento da sua revelação suprema e então deixa claro ao povo que se este povo lhe obedecer, se este povo fizer aquilo que ele está exigindo na aliança com este povo, será para ele seu tesouro especial dentre todos os povos da terra. O Senhor faz questão de pedir a Moisés que transmita ao povo esta mensagem, inclusive pedindo para que o povo responda ao Senhor. E então Moisés leva esta mensagem ao povo e o povo lhe responde dizendo: Moisés, faremos tudo o que o Senhor ordenar. E então o Senhor começa a dizer a Moisés que virá até ele em uma nuvem densa. Você ouvirá toques longos de trombeta. O Sinai coberto de fumaça, pois Deus havia descido em forma de fogo. E Deus chama Moisés para o alto do monte. É de arrepiar a revelação que o Senhor nos traz a respeito deste momento, algo sobrenatural, cinematográfico. A palavra de Deus diz que o Monte Sinai estava todo coberto de fumaça, pois o Senhor havia descido em forma de fogo. Nuvens de fumaça subiam ao céu como de uma imensa fornalha, e todo o monte tremia violentamente. Enquanto o barulho da trombeta aumentava, Moisés falava e Deus respondia com voz de trovão. O Senhor desceu sobre o topo do Sinai e chamou Moisés para o alto do monte e ele subiu. Meu querido, eu sinto a presença de Deus quando leio essas passagens dos versículos 18 a 20, só de imaginar a cena e de pensar que um dia nós veremos face a face este Deus. Segue o capítulo 20 do Êxodo com os 10 mandamentos propriamente ditos. E eu gostaria de ler a você este texto, que está entre as maiores joias da literatura universal. Mesmo aqueles que não compreendam o texto bíblico como um livro sagrado, compreendem e aceitam que este texto dos 10 mandamentos é fundante, é fulcral, essencial da constituição da civilização humana. Se há um texto que pode ser considerado entre os mais relevantes de toda a história da humanidade, aqui está um deles, nos 10 mandamentos. Diz assim a palavra do Senhor, Êxodo 20, a partir do versículo 2. Eu sou o Senhor seu Deus, que o libertou da terra do Egito, onde você era escravo. Não tenha outros deuses além de mim. Não faça para si espécie alguma de ídolo ou imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou no mar. Não se curve diante deles, nem os adore, pois eu, o Senhor seu Deus, sou um Deus zeloso. Trago as consequências do pecado dos pais sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração dos que me rejeitam, mas demonstro amor por até 1000 gerações dos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Não use o nome do Senhor seu Deus de forma indevida. O Senhor não deixará impune
quem usar o nome dele de forma indevida. Lembre-se de guardar o sábado, fazendo dele um dia santo. Você tem 6 dias na semana para fazer os trabalhos habituais, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, seu Deus. Nesse dia ninguém em sua casa fará trabalho algum, nem você, nem seus filhos e filhas, nem seus servos e servas, nem seus animais, nem os estrangeiros que vivem entre vocês. O Senhor fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há em 6 dias. No 7º dia, porém, descansou. Por isso o Senhor abençoou o sábado e fez dele um dia santo. Honre seu pai e sua mãe, assim você terá vida longa e plena na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra o seu próximo, não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher dele, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem qualquer outra coisa que lhe pertença. Esse texto tão sublime da palavra do Senhor não é um conjunto aleatório de regras. Deus não tem interesse em ficar brincando de legislador com a humanidade. Na verdade, os 10 mandamentos são regras necessárias para viver. Quando o Senhor fala a respeito de cada um destes mandamentos, está falando de questões que são extremamente necessárias, independentemente da questão religião, para que você tenha uma vida boa. O Senhor está preocupado com que o ser humano consiga viver feliz. Ele o criou para isso. Tanto que dos 10 mandamentos, 4 são mandamentos que dizem respeito a Deus e 6 da relação com as pessoas ao nosso redor. Deus não está preocupado somente que você o adore e o tenha como seu único Deus e não faça para si imagens de escultura e que também guarde um dia para adorá-lo. Deus está preocupado com que você seja um bom filho. Deus está preocupado com que você não mate, não roube, não cobice as coisas do teu próximo, não adultere, não dê falso testemunho. Deus está preocupado com que você seja um bom pai, uma boa mãe, que você seja um bom amigo, que você seja um bom cidadão. Êxodo 21 então segue com o tratamento que o Senhor espera que seja dado aos escravos. E aqui vale uma observação bastante importante. Existe um termo chamado anacronismo, que é essa intenção que eu e você naturalmente podemos ter de querer julgar um texto ou uma prática com os olhos de alguém que está vendo a partir de uma perspectiva histórica muito diferente. Estamos aqui no século XXI e já bebemos do desenvolvimento civilizatório que nos trouxe os 10 mandamentos, que nos trouxe o Sermão da Montanha, que nos trouxe o cristianismo, que nos trouxe todo o pensamento filosófico dos gregos, que nos trouxe as legislações como o Código de Hammurabi, que nos trouxe todo o pensamento escolástico da Igreja na Idade Média, as universidades, desde a primeira lá em Bolonha, na Itália, até Harvard, com todo o seu conhecimento e tecnologia. Nós estamos nos abeberando da Revolução Francesa, nós estamos aqui discutindo a partir do desenvolvimento que nos trouxe a Reforma Protestante e a sua libertação à consciência humana. Nós estamos falando a partir de uma perspectiva histórica onde a escravidão foi abolida no mundo. Nos países ocidentais foi execrada há mais de 200 anos em geral. Nós estamos falando a partir de uma sociedade que viu grandes desenvolvimentos sociais com lutas como a de Martin Luther King, como a de Gandhi,
como a de Madre Teresa de Calcutá, como a de Irmã Dulce, como tantas e tantas, como do nosso querido Wilberforce lutando contra a escravidão na Inglaterra. Então, chega a ser injusto exigir de uma sociedade tribal no deserto, há 3.000 anos atrás, que consiga organizar-se da mesma forma que nós, em pleno século XXI. Por isso chamamos de anacronismo este olhar com os óculos de um século, 3.000 anos mais tarde, práticas de um século 12 a.C. Então, tentando fazer o exercício de alguém que estava naquela sociedade, naquele tempo, é bastante revolucionário que nós lemos aqui no capítulo 21 do Êxodo, em relação ao tratamento de escravos. Deus começa a dar ao povo a toada de que esse grupo de gente, que era tratado como objeto, propriedade, poderia e deveria ser titular de direitos, deveria ser cuidado, deveria ser protegido. Essas leis então começam a dar um contorno em que, por conta de toda a revolução causada por textos como esse, pelo cristianismo, redunda na libertação dos escravos que foi tão e tão patrocinada por cristãos ao redor do mundo. Êxodo 21 também nos fala a respeito de leis de tratamento civil. Por isso, nosso direito é extremamente influenciado por essas leis mosaicas. Era extremamente revolucionário você ter uma discussão do ponto de vista ético, não simplesmente do ponto de vista absoluto de um rei, déspota, mas você começar a ter discussões sobre leis de vendetta, que era o olho por olho, dente por dente, a instituição da legítima defesa, a discussão sobre perdas e danos, reparações por indenização, não mais simplesmente se resolvesse no sangue, na espada, mas você começar a ter discussões em que pudesse ver algum tipo de compensação financeira, econômica, por alguma perda sofrida. Êxodo 22, então, continua nessa dinâmica, falando a respeito de termos relativos à proteção da propriedade, punindo quem roubasse, tendo que devolver 4 ou 5 vezes mais até pelo animal roubado, instituindo uma legítima defesa da propriedade, instituindo uma pena de morte ao crime de zoofilia, que seria o sexo com animais, proibindo qualquer tipo de exploração à viúva e ao órfão, e Deus chega ao ponto de dizer o seguinte, o que eu acho bastante interessante: não explore a viúva e o órfão, senão eu farei da sua esposa uma viúva e do seu filho um órfão. Deus leva tão a sério essa questão de proteger os indefesos, que deixa claro que tipo de tratamento ele vai dar a quem quiser maltratar a eles. Em relação aos estrangeiros, inclusive, chega ao ponto de dizer: não maltrate os estrangeiros. Vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Deus está preocupado com todos os aspectos da vida, pois para Ele não são leis civis, são leis sagradas que Ele está instituindo em relação ao povo. Por isso, é interessante notar que, por vezes, nós acreditamos, ou até mesmo nos fizeram acreditar, que Deus se preocupa que estejamos na igreja pelo menos uma vez por semana, levemos alguma oferta ao dízimo, e isso já é suficiente para fazer de nós bons cristãos, bons servos de Deus. Desse ponto de vista, desenvolver alguma atividade religiosa, cantar na igreja, pregar, dar aulas na escola dominical, nos fará ainda mais santos. Nessa escala, justifica que aqueles que dedicam a maior parte de suas vidas para atividades religiosas, como os pastores, bispos, missionários, sejam considerados os mais santos entre todos. Essa ideia nasce de uma distinção que existe em nossa mente entre santo e profano, religioso e secular.
em que os aspectos relacionados à religião são muito mais nobres que aqueles relacionados à vida diária. Mas esse é um terrível equívoco. Dos 10 mandamentos, 4 falam sobre nossa relação com Deus e 6 com as pessoas ao nosso redor. Das leis emanadas por Deus no Sinai, que fumegava, tremia, trombetas soavam, a maciça maioria revela a preocupação de um Deus que deseja que o povo viva uma vida de santidade em todos os aspectos de sua existência. Seja nas suas relações econômicas, seja nas suas relações afetivas, seja nas suas relações em termos de propriedade, indenizações e perdas e danos. Diante de Deus, nosso tempo em família é tão nobre e relevante quanto o nosso tempo no templo. Do ponto de vista divino, uma vida de santidade exige santidade em todos os aspectos da existência. O modo como tratamos os que estão ao nosso redor revela tanto da nossa devoção, quanto o modo como tratamos o próprio Deus. O apóstolo Tiago chega a dizer: como você pode dizer que ama a Deus que não vê, se não ama teu irmão a quem você vê? Por isso, quando vemos estas leis que tratam de relações civis, Deus não diminui a santidade do templo ao se preocupar com a vida diária, em emanar leis que regulem nosso dia a dia com os nossos semelhantes. Na verdade, Deus está santificando todos os aspectos da vida para que compreendamos que Ele é tudo em todo. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Que Deus te abençoe.